Shalom, a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um culto para a glória do Senhor, mais um culto onde adoraremos e glorificaremos aquele um só povo em Cristo Jesus, né? Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um que está comigo aqui. Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre vocês e vos dê a paz em nome de Jesus Cristo. E aquele você que vai assistir pelo YouTube, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Eu não me lembro aqui, já quero até pedir perdão. Eu não sei se o culto passado foi colocado no grupo, não me recordo, tá? Porque eu perco a memória recente muito rápido. Ela é muito rápida, né? Perco a minha memória recente. Então eu acabo, não foi. Minha filha Niara acabou de falar aqui. Então eu peço perdão a todos em nome de Jesus, tá bom? E de hoje, me lembrem amanhã cedo, tá? Os irmãos que estão aqui, as irmãs, me lembrem amanhã cedo, Deus está enviando para o nosso jovem irmão Mateus, para ele poder estar colocando no grupo, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos iniciar o nosso culto para a glória do Senhor. Vamos para a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E a irmã Sandra não vai poder participar conosco, né? Ela teve um compromisso, não vai poder estar conosco aqui. Amém? Então, Moisés declarou ao povo de Israel. Deuteronômio 30:19 diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Amém? Então aqui o Senhor está nos falando para fazermos uma escolha. É a nossa vida. As escolhas, elas são pessoais, elas são nossas. E uma coisa que Deus sempre, desde o Jardim do Éden, colocou diante de nós, uma escolha. Jesus no Getsemane teve uma escolha. Eu e você, no dia que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, fizemos uma escolha. Então essa escolha é constante. Então muitas vezes nós nos vemos diante de uma bifurcação e devemos fazer uma escolha. E Deus não vai vir e vai fazer a escolha para nós. Deus não vai vir e vai dizer, olha, faça aquela escolha, vai por esse caminho, entra por esse caminho. Deus não vai, sabe por quê? Porque Ele já fez isso. Nos deixando a sua palavra. Nos dando do seu Espírito Santo. Que nos guia onde? Nos guia na palavra. Nós vamos ver que a palavra é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Hoje nós temos abandonado a palavra, nós temos andado por emoções, sentimentos, temos andado por vontades. Não que é errado termos essas coisas. O errado é quando essas coisas substituem a palavra. Substitui a direção do Senhor através da palavra de Deus. Nós vimos uma atuação do Espírito Santo na igreja de Atos muito poderosa, muito forte. E que nós devemos desejar isso para a nossa vida, sim, é fato. Mas também nós temos que aprender que nós temos a palavra. E é ali que o Espírito Santo vai nos guiar, é na palavra que ele vai nos conduzir. É muito importante nós entendermos esses princípios, nós entendermos essas coisas. Senão a gente começa a simplesmente fazer com que as coisas virem uma bagunça. Fazer que as coisas simplesmente, sabe, saiam daquilo que o Senhor planejou para nós. Ou eu tenho uma emoção, tenho uma vontade, legal, mas isso está condizente com a palavra? Está condizente com aquilo que o Senhor tem para mim, tem para você?
Muito importante nós entendemos isso. Nós compreendemos essa realidade. O Espírito Santo, ele está aí para nos guiar, para nos conduzir, sim, fato, uma grande realidade. Mas ele não substitui a palavra de Deus. Ele não substitui a comunhão com a palavra. Ele não substitui a intimidade com a palavra de Deus. Não substitui. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor ele nos conceda essa graça. De nós olharmos para a palavra de Deus realmente como lâmpada para nossos pés, como luz para o nosso caminho. Mesmo que a circunstância grite ao contrário. Mesmo que tudo fale ao contrário. Mesmo que as nossas emoções, sentimentos, vontade gritem ao contrário. Vamos continuar firme em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas vamos celebrar a palavra hoje. Que esse culto seja um culto de celebração à palavra. Seja celebração ao Espírito Santo que nos guia e nos conduz em toda a verdade. E Jesus vem e nos afirma: a tua palavra é a verdade. Celebremos um doce Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, porque ele nos guia na palavra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim.
estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos confiar no Espírito Santo, vamos confiar nele, vamos nos entregar a ele e saber que ele vai nos conduzir à palavra. Ele pode nos levar até as pessoas, sim, é um fato, né? Ele pode até nos conduzir a pessoas, mas pessoas que vão ser usadas por ele através da palavra, através daquilo que a Bíblia diz, daquilo que está escrito. Sabe, eu posso te afirmar isso porque é isso que eu tenho vivido nesses dias. Isso que eu tenho vivido com o Senhor. Tenho ficado madrugadas, acordado, orando, conversando com o Senhor, ele falando comigo na palavra, me guiando na palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra é luz para o nosso caminho. Não é porque eu tive um infarto há um mês e pouco atrás, aí, foi um infarto, foi um AVC, com o início de uma parada cardíaca. Não é porque eu tive isso que eu vou parar, eu vou desanimar, eu vou... Não, é aí que eu tenho que buscar, porque nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu quero convidar você a fazer isso. Amém? Vamos começar aqui nessa noite, nesse banquete que logo, logo nós vamos desfrutar dele, em nome de Jesus, que o Senhor preparou para nós através do nosso jovem Mateus, nosso jovem irmão amado. Vamos desfrutar desse alimento. Mas a gente sabe que o verdadeiro culto, ele exige de nós a parte de darmos também. A parte de nós também sermos o ofertante. E nós fazemos isso com nossos dízimos e com as nossas ofertas. A gente usa a palavra nossa, até de uma forma errada, equivocada, porque nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Para que possamos ser bênção para a nossa vida, para a nossa família, por aqueles que o Senhor coloca na nossa vida, de podermos abençoar. Em 1 Crônicas 29:14, Davi declara algo muito bonito. Ele diz assim: porque quem sou eu, quem é meu povo, para que tivermos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas? Porque tudo vem de ti, é da tua mão que nós pegamos e te damos. Olha que bonito. Olha como Davi olha para a oferta, não como uma perca, não como se eu estou tirando algo de mim. Ele olha como uma entrega. Ele olha como sendo um vaso usado por Deus para abençoar o reino, para abençoar as pessoas que realmente se colocaram em posição de trabalhar para o reino. Davi, ele entendia que não só o fôlego que temos vem de Deus. Não só a força para trabalhar vem de Deus. Não só a sabedoria para administrar vem de Deus. Não só as portas que se abrem vem de Deus. Não só a provisão diária. Mas o ato de eu dar, de eu ofertar, de eu dizimar, vem de Deus. É Deus nos usando. Tem um texto assim que eu acho tão maravilhoso, tão bacana, que quando o Senhor questiona
Jó, onde ele estava quando o Senhor... Jó não. Acho que é Jó mesmo, irmãos. Me corrija se eu estiver errado, tá? Onde ele estava quando Deus criou o mundo. Porque Deus não precisou de nós. Deus não precisou de nós. Deus é maravilhoso, Deus é fantástico. Então, o ato de darmos, de contribuirmos, é porque o Senhor quer nos usar para sermos bênção na vida de outras pessoas, na vida da igreja, na vida da obra, do reino. Deus quer usar você, Deus quer me usar. Basta dizermos, nós estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Muitas vezes achamos que é pouco, né? Mas estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, ó. Mal consigo falar, muitas vezes não acho a palavra para me falar, porque é a parte do cérebro que foi atingida, mas estou aqui. Estou aqui buscando fazer o meu melhor, dar o meu melhor para o Senhor, porque eu sei que tudo isso veio dele. Proveu dele. Amém? Então vamos orar pelos dizimistas e ofertantes, aqueles que se colocaram na mão do Senhor, de ser instrumento dele para abençoar o reino, abençoar essa obra, abençoar a minha vida. E também já vamos orar nossa oração para o nosso jovem irmão Mateus, que vai estar trazendo uma palavra, um banquete para nós desfrutarmos em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de todo ofertante e dizimista, que tem, Senhor, sendo usado pelo Senhor, que tem sido instrumento de bênção do Senhor, que como o Senhor deu àquele povo, Senhor, como o Senhor abençoou aquele povo em 1 Crônicas 29, o Senhor abençoe os nossos irmãos da comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, estes que vão estar assistindo os vídeos, Senhor, a gravação, para que a sua bênção seja derramada sobre eles em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção venha sobre eles em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu oro e peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, abençoa o nosso jovem irmão que vai trazer a palavra. Não sei se o Senhor já falou com ele, porque ele é um homem de intimidade com o Senhor. Ele é um jovem de relacionamento, de buscar ao Senhor com tremor e tremor. Agora prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Prepara o nosso coração para receber do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu jovem irmão Mateus, fica à vontade em nome de Jesus. Depois o irmão pode encerrar o culto. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, antes de tudo, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade do Espírito Santo de estar aqui sendo um instrumento da parte do Senhor para trazer a palavra do reino de Deus para o teu povo, a tua igreja, teus filhos escolhidos. Como eu sempre faço em meus vídeos, gosto de perguntar como é que está a imagem, como é que está o som, está tudo ok? Amém. Do jóia. Desculpa. A palavra de Deus que nós vamos ler está em Hebreus, capítulo 11, no versículo 10, 13, 14, 15 e 16. Hebreus 11, capítulo... Me perdoe. 10, 11, 10, 13, 14, 15 e 16. Vamos ler aqui agora. Porque a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Esse foi o versículo 10 de Hebreus 11. Vamos ler agora a partir do 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou
uma cidade. Meus amados irmãos e irmãs, da parte do Senhor Jesus Cristo, todos vocês que são filhos e filhas de nosso Pai amado, todos vocês que são templo, arca, tabernáculo do Espírito Santo, todos vocês, Pastor Charles, é bom se eu fechar o microfone aqui, senão aparece a imagem, né? Todos vocês que são discípulos do reino, discípulos do nosso grande Senhor Jesus, nós precisamos tomar consciência de uma coisa. Apesar de nós nascermos de um pai e de uma mãe aqui na terra, ser gerado num ventre materno, ser gerado na união do espermatozoide masculino com o óvulo feminino, e nessa geração nós nascemos, recebemos um corpo, e esse corpo sente vontade de comer comida, respira oxigênio, corre sangue nas veias. Esse corpo que tem ossos, tem músculos, tem nervos. Apesar de tocar, sentir e estar aqui na terra, junto com nossos avós, tios, pais, mães, primos, amigos, vizinhos, apesar de nós estudarmos em escolas, crescermos da fase de bebê para criança, adolescente, jovens e adultos, trabalharmos, casarmos e termos filhos, apesar de tudo isso, naquele grande dia que cada um de nós teve, você que não teve, eu lhe convido, através dessa palavra, a vir a ter também. Teve um encontro com o Criador, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. E através desse encontro, reconheceu sua condição de pecador. Reconheceu que o seu caminho sem Cristo é o caminho do inferno. Reconheceu que precisava de um Salvador e Senhor. E se rendeu ao senhorio de Cristo. Se submeteu a obedecer à sua vontade. Se arrependeu dos seus pecados. Confessou com seus lábios. Creu no coração e decidiu caminhar, carregar sua cruz, negar a si mesmo e seguir o caminho de Jesus através do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. E nesse grande dia recebeu o Espírito Santo. Você que passou por esse processo de novo nascimento e o Espírito Santo começou a habitar em você. E você recebeu um novo título, Filho de Deus. Você recebeu o direito à herança, o direito à promessa. Seu nome foi escrito no livro da vida. E a partir daí, você tem certeza da eternidade. Eu tenho um recado para você essa noite. E você que me assiste pelo YouTube, você que me assiste pelas redes sociais, não sei se de manhã, de tarde, de noite, eu tenho um recado para você que foi escolhido por Deus, selado com o penhor do Espírito Santo, foi marcado com o sangue de Jesus e foi purificado, pois na cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os nossos pecados, dores, doenças, fraquezas, defeitos, falhas, erros, tudo aquilo que não merecíamos, ele nos ofertou com graça, misericórdia, amor, compaixão. Você, eu tenho um recado para você essa noite. Você morreu. Eu morri. Nós morremos para esse mundo pecaminoso. E temos que tomar consciência. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em Provérbio fala, de todas as coisas que devem guardar, guarda o teu coração. Então tenho algo para te dizer que está em Hebreus 11. Nós não somos desse reino terreno, carnal, mundano, diabólico, pecaminoso. Nós temos uma pátria celestial.
para a glória de Deus, que, como está aqui escrito em Hebreus 11:10, porque a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o artífice, Deus é o construtor, nós temos que focar em Cristo. Eu nunca vou esquecer, dia 3 de março de 2001, eu estava no aniversário de uma missionária chamada Camila, aqui no bairro de Trobogi, na cidade de Salvador. E um profeta veio de lá em minha direção e botou o dedo em minha cara e disse: nunca olhe para o homem, pois você vai cair. Só olhe para Cristo. Eu quero dizer para você, enquanto você olhar para Cristo, você anda sobre as águas. Pedro desviou o olhar de Cristo e afundou. Se você se permitir olhar para a esquerda, você vai ver Mamon. Se você olhar para a direita, você vai ver Jezabel. Se você desviar olhar para ficar se perdendo com as coisas deste mundo, o seu coração será roubado pelas vaidades, pelos enganos, pelas mentiras, porque nosso coração é terrivelmente corrupto. Fácil em desviar, o caminho é largo, o caminho da perdição, e é muito fácil a gente se distrair, se perder com as quantidades de ofertas de pratos que Satanás coloca para nos tirar do foco, que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Não se perca. Abraão não se perdeu, Moisés não se perdeu, Davi não se perdeu, vários heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se, na verdade, eles se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de se tornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou a cidade. E você e eu somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. E nós estamos nesse caminho dos profetas, dos sacerdotes, dos homens e mulheres de Deus, seguindo o caminho da igreja. Hoje Deus quer despertar você e eu a voltar para o caminho. Lembra das primeiras obras, lembra de onde caíste, volta-te ao primeiro amor. Não se distraia. Internet, Instagram, Facebook, Kawaii, redes sociais, inteligência artificial está roubando os crentes da palavra, está nos roubando da oração, está nos roubando do Espírito Santo, está nos roubando do propósito. Nós temos que voltar a ser apaixonados por Jesus, voltar a entender que esse mundo, ele é vaidade, é fumaça, é etéreo, é passageiro. Casamento é passageiro, dinheiro é passageiro, trabalho é passageiro, saúde é passageira. A cada dia Jesus está voltando, a cada dia está mais perto da volta de Cristo. A cada dia Jesus chama um, chama outro, está chamando. Você só vê as notícias. Cada vez mais pessoas sendo chamadas. Cada dia você vê a notícia de alguém que foi chamado. Eu digo que crente não morre, crente é chamado. Crente é arrebatado, porque crente já sai daqui direto para a glória. Então, todo dia eu ouço a notícia de um que foi chamado. Está cada vez mais perto. Eu não sei o dia que eu vou ser chamado, não sei o dia que você vai ser chamada, mas nosso dia está chegando e nós precisamos se preparar para aquele grande dia, porque iremos se apresentar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele perguntar: o que é que tem nas mãos? O que é que você fez do sacrifício de Jesus derramado na cruz do Calvário? A desculpa enterrou talento.
Se perdeu com o trabalho, se perdeu com o casamento, se perdeu com dinheiro, se perdeu com a internet, se perdeu com projetos, se perdeu com sonhos e os sonhos de Deus. Onde está o reino de Deus em nossos corações e nossas mentes? Cada um faça a sua reflexão, eu estou fazendo a minha. Eu estou sendo agora despertado pelo Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo está falando com você como está falando comigo aqui agora. Eu estou recebendo a minha porção, eu estou recebendo o meu recado, eu estou recebendo o meu chamado de entender que eu faço parte do reino de Deus. Eu não estou aqui para perder tempo em ganhar dinheiro. O meu foco não é ganhar dinheiro, porque por muitos se perderam nesse propósito. Muitos se perderam, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não estou aqui no foco de ser feliz em um casamento, porque muitos só querem só prosperar nessa terra. Que o nosso coração seja adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que possamos hoje permitir o nosso espírito crescer, nossa alma ser governada e nossa carne ser mortificada. Precisamos voltar a buscar sabedoria, porque o conhecimento, a terra se encheu. Está na Bíblia, a profecia, a terra se encheria do conhecimento. Mas, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado e a sabedoria tem se dissipado. Precisamos entender que não é só... sim, é muito importante ler a palavra. É muito importante estudar a palavra. É muito importante, mas é preciso também meditar na palavra, ruminar a palavra, para a palavra entrar em nós, transformar o nosso caráter, nossa personalidade, nossa natureza, nossa mentalidade, o nosso coração, nosso comportamento, nossos sentimentos e atitudes, porque somos carta viva do Evangelho, e o Evangelho precisa ser manifestado em nós, através de nós. Nós somos embaixadores, profetas, sacerdotes desse reino, e precisamos meditar na palavra, ruminar. O que é ruminar? O boi, como quando come a grama, ele engole, e ele tem vários estômagos, ele cospe, fica ruminando ali, ó, igual chiclete, mascando. Precisamos ali, ó, mascar a palavra, meditar a palavra, orar a palavra, desejar a palavra, sentir fome e sede da palavra, e ficar ali, ó, 24/48, 7/7 ali, ó, dia e noite, meditando na palavra de Deus, ao ponto de ela governar nossa vida. Sejamos governados pela palavra, porque precisamos entender que não somos deste mundo. Nós não somos dessa terra. A partir da hora que nós se rendemos ao senhorio de Cristo, nós se tornamos soldados de um exército. Nós se tornamos de outra nação. E o Egito, a Babilônia, a Síria, a Grécia, a Roma, o mundo está muitas vezes nos distraindo. Eu disse para meu discípulo Rafael, eu falei muitas vezes, Satanás não precisa fazer você pecar. Muitas vezes o diabo não precisa fazer você cair. Ele só precisa fazer você se distrair. Porque nós estamos na era da distração. Os algoritmos da internet, eles são especialistas em chamar a sua atenção. E você pula de um vídeo para outro vídeo, para outro vídeo, daqui a pouco está 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e não meditou na palavra de Deus. Não buscou a presença do Senhor, não conversou com Deus, não orou ao Senhor. Eu sei que você vive como eu vivo, uma guerra diária, para não focar nas coisas desse mundo, porque o mundo atrai, mas focar no reino de Deus. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se a gente deixar o nosso trabalho, os boletos, as necessidades, as dificuldades, as correrias,
Um dia de 24 horas é pouco para tanta coisa, uma agenda corrida. É cuida de pai, é cuida de mãe, cuida de marido, cuida de filho, é filho com autismo, é filho com TDAH, é várias coisas, e paga a conta, e tem que isso, aquilo, outro, e várias coisas, e lazer, descansar, e saúde emocional, saúde física, ir no médico, ir no dentista, e tem que ver aquilo. Muitas vezes são necessidades reais, são necessidades válidas. Mas nós não podemos se perder. Abraão, ele vivia numa terra de Ur dos Caldeus, uma terra desenvolvida. Mas Abraão deixou tudo para trás. Moisés vivia no Egito, era um príncipe no Egito, deixou tudo para trás. Isaías, no dia que morreu o rei Uzias, eu tive a visão. Ele vivia no palácio. Ele era um profeta de palácio. Deixou tudo para trás. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Perdeu tudo, mas não perdeu foco. Davi perdeu tudo, mas não perdeu foco. Jeremias viu Jerusalém ser destruída e pegada a fogo, mas não perdeu foco. Elias e Eliseu viu todos se desviarem, mas não perdeu foco. Paulo abandonou sua cidade natal de Tarso, abandonou os fariseus, abandonou seus títulos e preferiu seguir a Jesus, dizendo que era tudo estrume para ganhar a Cristo, e diz que uma leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Aleluia! Glória a Deus! Que a gente vê aprender com esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, que não olharam para trás, mas focaram em Cristo Jesus. Aleluia! Precisamos entender que Jesus está no barco, Jesus está na fornalha, Jesus está na cova dos leões, Jesus está também no Egito, está na Babilônia. Onde você estiver com Cristo, Ele contigo está, porque Ele disse que ainda que teu pai e tua mãe te abandonam, eu não te abandonarei, porque eu escrevi vosso nome na palma da minha mão. Deus não vai nos deixar a gente se perder. O nosso coração, ele sente medo, ele sente ansiedade, ele sente preocupações e angústia, e nos bombardeia dia e noite com as setas inflamadas de Satanás. Mas se a gente der ouvido à voz do inimigo, como Eva deu, a gente deixa de olhar para a árvore da vida e foca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Que essa noite você possa, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ser despertado. Irmãos e irmãs, eu sou, como diz a palavra, pó e cinza e carne como vocês. Vocês conhecem minhas lutas, que eu tenho me aberto com vocês. Não está fácil para ninguém. Mas eu não posso deixar que a mensagem da carne fale. Eu tenho que profetizar fé, eu tenho que profetizar esperança, porque nós somos pessoas espirituais. Se a gente se permitir se alimentar com as lamúrias da alma, a gente vai se perder no caminho. Não dá para perder tempo com as preocupações deste mundo. Não podemos se deixar ser levados pelas ansiedades do mundo, porque senão nossa alma adoece. Nós precisamos manter firme a nossa esperança, que Jesus já preparou uma cidade celestial para nós. Toda lágrima será enxugada, e Ele trará vestes de louvor, e tirará essas vestes sujas de pecado, de preocupações, de guerras, e vai nos dar vestes novas. Coloca a sua mente em Jesus, coloca a sua mente no reino. Você não é deste mundo, eu não sou deste mundo. Nós fomos escolhidos, que viemos se alegrar, como disse Jesus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Que possamos entender que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre homem carnal, pecador e falha, é sobre Ele. É por Ele e para Ele. Eu sempre digo, nós somos mendigos, mostrando para outros mendigos
onde fica a casa do pão. O dono da padaria é Deus. Jesus é o pão. E o Espírito Santo é o padeiro, o pão do reino quentinho, esse maná dos céus, nos esperando todo dia para comermos da carne e bebermos do sangue que é Jesus. Que esse alimento que me alimentou hoje e me deu força para dar mais um passo, que me deu força para viver mais um dia na presença de Deus, possa te alimentar essa noite. E que você saia daqui cheio da presença, renovado. E que todas as dores, feridas, venha o bálsamo de Gileade agora te console e te conforte. Que Deus abençoe o pastor Charles com saúde. Deus abençoe sua filha Niara para cuidar de seu pai. Deus abençoe a irmã Leila. Deus abençoe a irmã Sandra que não pôde vir, a irmã Lucinéia que faltou, o irmão Rafael, a irmã Marisol, todos da comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, cada discípulo e discípula, com essa palavra em nome de Jesus. Receba que eu também recebi minha porção. Shalom, shalom. Fazer a oração agora de encerramento da palavra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de ouvir a sua voz, que foi proferida através dos meus lábios essa noite, através do lábio do pastor Charles. Ó Senhor, que nunca percamos a sensibilidade de ouvir a voz do seu doce e suave Santo Espírito, ó Deus. Que nunca percamos, Senhor, essa sede e essa fome da tua presença. Senhor, nos traz de volta. Nos traz de volta que muitas vezes falhamos, pecamos, erramos, olhamos o que não devemos olhar, ouvimos o que não devemos ouvir, fazemos o que devemos fazer, Senhor. Muitas vezes, Senhor, ciramos e permitimos nossa carne falar por nós. Muitas vezes, Senhor, fazemos coisas que se arrependemos depois. Mas não olha para nós, Senhor. Olha pela graça e pela misericórdia do sangue derramado de Cristo Jesus. Ó, Senhor, olha para o teu infinito amor, Senhor. E continua, meu Deus, abençoando a comunidade cristã, Essência do Caminho, Veredas Antigas, meu Deus, Igreja Online no Lar. Nos capacita, dá saúde ao pastor Charles, Senhor, dá saúde para mim, dá saúde para cada um dos membros, meu Deus, que possamos, em unidade, como um corpo de Cristo, manter essa obra em pé para a glória do Senhor Jesus. Que venhamos entender que não trabalhamos para homens, mas trabalhamos para Ti. Que não venhamos entender, Senhor, que o Senhor é nosso Rei, nosso Deus e Senhor absoluto. Que não venhamos se perder, meu Deus, com mágoas, desentendimentos, fofocas, invejas, ciúmes. Que possamos amar nossos irmãos, perdoar, pedir perdão, ser humildes, entregar tudo e todos em Tua presença. Que o Senhor continue com a Sua presença em nós. E que hoje possamos meditar nessa palavra e botar em prática, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém, amém e amém. Liga o microfone, pastor Char. Tava, esse microfone está desligado. Amém, glória a Deus, hein? Louvado seja o Senhor. Hoje está, então, aqui encerrando a gravação. Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que essa palavra possa nos alimentar durante a semana. Nós vamos estar meditando nela. Estamos meditando, estamos colocando nossa esperança nessa palavra, né? Assista o vídeo novamente, eu vou assistir, tá bom? Tem bastante tempo agora para assistir, né? Porque passo boa parte do tempo de cama, então eu vou estar assistindo. Então você assista também, tá bom? Não importa se esteja passando, esteja sofrendo, mas Deus quer falar com você. Como Deus falou conosco aqui através desse jovem de forma poderosa. Quero agradecer a Deus pela vida dele, né, que tem sido uma fonte do Senhor para nos alimentar. Shalom, que Deus abençoe a todos. Estou encerrando a gravação.